Olá! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos maiores segredos da prosperidade revelados em um verdadeiro clássico, o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Essa obra centenária continua atual porque nos ensina a usar o poder criativo da mente em parceria com o universo, não apenas para atrair riqueza material, mas para transformar a forma como pensamos e nos relacionamos com a abundância. Neste episódio, vamos explorar uma das lições mais importantes do livro: como acessar a substância sem forma e moldar com nossos pensamentos a realidade que desejamos. Você vai entender por que o pensamento é a semente da riqueza e como usar isso de forma consciente para manifestar uma vida próspera. E o primeiro segredo do livro é como pensar de forma certa para atrair riqueza. Se o nosso pensamento é criativo, nós podemos criar tudo o que quisermos, inclusive riqueza e prosperidade. Mas como que eu uso o meu pensamento para criar riqueza? Riqueza de verdade, não só um dinheiro inesperado. Não é simplesmente ficar pensando: eu sou rica, eu sou milionária, eu tenho muito dinheiro na minha conta. Não é só ficar pensando isso. Existem formas corretas, estruturada, de usar o poder do pensamento para atrair riquezas. E a primeira forma de pensar é introdução ao pensamento correto. Primeiro eu preciso compreender que o universo é mental, que o pensamento ele cria, e eu entendendo que o pensamento cria, eu vou usar a criatividade do pensamento de forma correta. No livro ele fala assim: pensar de forma correta ou de forma certa é a chave para criar riqueza. A maneira como pensamos molda nossa realidade e atrai o que experienciamos. A maneira como eu penso molda a minha realidade e atrai as experiências para a minha vida. O primeiro passo para reestruturar a sua forma de pensar é o que você pensa sobre dinheiro. Então você vai de forma prática sentar e refletir. Qual a ideia que eu tenho do dinheiro? O que eu penso? Quais são os pensamentos que vêm na minha mente quando eu penso em dinheiro? Aí você vai entender que os seus pensamentos, em relação ao dinheiro, em relação à riqueza, eles estão contribuindo ou eles estão dificultando o seu acesso à riqueza. Se eu penso que para ter riquezas, eu vou ter que trabalhar muito, vai ter que ser muito suado, muito sofrido. Ou se eu penso que ter riquezas, eu tenho que ter muito estudo, muito preparo, saber de muitas coisas que eu não sei, você não estará pensando de forma correta. Para atrair riquezas, você precisa estruturar o seu pensamento para pensar de forma a atrair riquezas. Pensamentos que tenham congruência com o teu objetivo. Então, o primeiro passo é perceber quais pensamentos errados você tem em relação à riqueza. E corrijá-los. Corrija-os para ontem. E você só vai perceber isso se você honestamente tentar admitir o que pensa sobre dinheiro, o que pensa sobre riquezas. Analise como estão as suas estruturas psicológicas, como estão os seus pensamentos em relação ao dinheiro, em relação à riqueza. Segunda forma de pensar é pensar de forma criativa e não competitiva. Troque o pensamento competitivo pelo pensamento criativo. No livro ele fala das diferenças entre o pensamento competitivo e o pensamento criativo. O pensamento competitivo, ele é o que a maioria das pessoas tem. Aprendemos desde criança sobre competição. O pensamento competitivo é aquele que você pensa que os recursos são limitados, que não tem espaço para todo mundo, que você tem que ser o melhor para ganhar, passar em cima dos outros, que esse é um pensamento que está baseado na escassez. E ele é muito focado na matéria. O livro ele traz uma proposta de criação de riqueza a partir da substância sem forma, que nós acessamos com o pensamento intencional de forma correta, de forma do que é meu está guardado. O que está destinado para mim está vindo para mim e é criado a partir do meu pensamento. Não há concorrência. A forma correta de pensar é o pensamento criativo. Eu vou criar a partir da minha essência. Eu vou criar algo novo, de forma exclusiva e autêntica através de mim. Esse é o pensamento criativo que leva a pessoa a criar riquezas. Terceira forma de pensar. Pensamento focado em propósito e objetivo. No livro, ele fala assim:
É importante ter clareza sobre o que deseja. Não foque o seu pensamento em coisas abstratas, numa coisa que você não sabe. Quando no pensamento a pessoa diz assim, eu quero ser rico, ou eu quero ter mais prosperidade. Mas fica muito abstrato. Não tem um objetivo claro, não tem um objetivo definido. Você não sabe para onde você está indo, para onde está direcionando o teu pensamento. Então o pensamento fica solto, vagando no ar. Coloque um objetivo específico, saia da abstração e transforme seu pensamento em algo mais sólido, mais específico. Tenha um objetivo definido, e quando você alcançar esse objetivo, você estrutura para um pensamento que vai ser maior ainda. Você vai de passo em passo estruturando o teu pensamento. Não fique como muitas pessoas. Eu quero mais prosperidade. Ok, mas o que é prosperidade? Como seria a sua vida com essa prosperidade? Faça um exercício para te ajudar a dar uma estruturada em teu pensamento em relação à riqueza e à prosperidade. Senta e escreva. Qual estilo de vida você quer? Como seria para você viver uma vida rica? Onde você moraria? Com quem você se encontraria? Qual carro você iria dirigir? Como seria a sua casa? Nesse exercício você vai estruturar possibilidades para o pensamento, criar os eventos futuros. Esse exercício tem que ter objetividade no pensamento para que você possa, enfim, pensar da forma correta e criar riqueza. Quarta forma de pensar. Elimine dúvidas e pensamentos contrários. Uma forma de eliminar dúvidas e pensamentos contrários é você não dar um passo maior do que a perna no seu campo mental. O nosso pensamento começa a achar que é impossível, começa a vir contrariedades e negatividades em relação à possibilidade do pensamento criar. Perceba quais são as objeções que a sua mente tem em relação ao objetivo que você estabelece. E você vai ajustando e corrigindo essas objeções. Dúvidas e medos criam resistências que bloqueiam a sua manifestação. Por isso, muita gente não manifesta por causa de dúvidas e medos. Você precisa investigar dentro de você quais são as objeções, os pensamentos de medo que você tem da riqueza. Quinta forma de pensar. Pensar em riqueza e gratidão. A gratidão é tão importante que no livro ele tem um capítulo inteiro dedicado a esse tema. Precisamos pensar de forma agradecida, agradecer pelo que você já tem, enquanto você trabalha para ter mais para ir evoluindo e expandindo. Então, sempre que pensar no dinheiro, pense que você vai recebê-lo com gratidão, com apreciação. Sempre que você for usar o dinheiro que você tem para pagar suas contas, seus boletos, fazer compras, usá-lo também para as aquisições com gratidão. Faça com que o pensamento seja totalmente permeado pelo sentimento de gratidão em relação às suas finanças. Quanto mais grato você é pelo dinheiro que vem e vai através de você, mais a vida te coloca sobre o muito, mais é dado a você. A gratidão determina a quantidade de dinheiro que flui através de nós. O fluxo de agradecer libera o fluxo de receber. No livro ele fala muito sobre a gratidão, sobre termos esse sentimento em nosso coração por tudo que temos, por tudo que o dinheiro é capaz de comprar, por tudo que temos em nossa vida, que o dinheiro também não pode comprar. Sempre praticar a gratidão é algo indispensável. Esse passo foi escrito por alguém que entende que o pensamento é criativo e que quer criar riquezas da forma correta, da melhor forma possível, de uma forma que permita você ter abundância financeira e ter plenitude de espírito também. A gratidão é um elemento indispensável. Sexta, forma de pensar é tomar ação. Ter ações inspiradoras. O pensamento em si sozinho não cria. Você precisa ter as suas ações e palavras em congruência com a forma correta de pensar. Ele diz que nós não estamos ainda no estágio de evolução da consciência humana, onde as coisas se materializam de forma instantânea a partir do pensamento. Ainda estamos numa densidade de consciência, que precisa sim que fatores externos ocorram para que traga para nós aquilo que a gente está pensando. Então o pensamento ele opera junto com a ação, só que não é qualquer ação. É você fazer o pensamento criativo acontecer, ter o sentimento de gratidão e aguardar que uma ação inspirada
surgirá no seu coração e você tomará os passos necessários para que isso ocorra. Você saberá o que você tem que fazer quando a inspiração da ação surgir. As ações precisam estar em congruência com o pensamento que você está desejando, com aquilo que você está projetando, com o objetivo para sua vida. As oportunidades vão vir e você tem que estar disposto a agarrar o cavalo selado. Ele passa correndo e você tem que pular sem pensar. Entenda que a ação ela é inseparável da manifestação. O pensamento ele vai direcionar a ação inspirada. Porque se o pensamento não está correto, você vai gastar energia com ações desnecessárias que não vão te levar a nada. Mas quando ação e pensamento estão andando juntos, aí o resultado é inevitável: riqueza, abundância e prosperidade. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Você nasceu para ser rico, abundante e próspero, não se esqueça disso. Até o próximo vídeo.